Olá pessoa, eu sou Alexandre Magalhães e nesse momento nós vamos discutir os argumentos mais supimpa é uma palavra que ainda existe, enfim, os argumentos mais incríveis para você articular em qualquer texto que você for produzir na vida, seja para vestibular, para Enem, para concurso, te garanto que vai funcionar. Porque nós vamos selecionar hoje, sim, recortes históricos. Bases históricas são de uma versatilidade e de uma qualidade para construção argumentativa sem igual. Ou seja, sempre é possível justificar um fenômeno social, um fenômeno comportamental ou qualquer que seja a realidade que você esteja discutindo a partir de um recorte histórico. Para contextualizar os textos, então, ali na introdução, quando você vai dizer sobre o início do desenvolvimento de um problema ou de uma realidade, nossa, fica incrível. Então, história pode ser a carta na manga de que você precisava para sustentar seus textos e deixar a argumentação sempre mais sólida. Em relação a como usar, antes de levantar os recortes mais matadores para o seu texto, eu tenho só algumas pequenas ressalvas. Primeira delas, nunca dê aula para o corretor dentro do seu texto. Vai usar um recorte histórico? Seja resumido, seja simples. Você não precisa ficar explicando o que aquela matriz de história significa. Mesmo que você ame o recorte, seja simples. Qual espaço você deve usar? No máximo 3 linhas, não mais do que isso, certo? Segunda recomendação, evite recortes históricos muito remotos no tempo. Ou seja, se você traz uma realidade lá da antiguidade clássica para dentro do seu texto, vai ficar difícil estabelecer a ponte entre o que houve naquele período, as evoluções ao longo do tempo daquela realidade e o que nós temos hoje. Você não tem muito espaço para fazer isso, não é? Então é melhor você recorrer aos recortes históricos mais próximos de nós. São mais fáceis de explicar, a conexão com o tema é muito mais fácil de ser estabelecida, seu texto ganha em qualidade. Eu geralmente puxo da idade contemporânea para frente e rende resultados fantásticos para dentro da sua redação, certo? E um outro detalhe, evite usar recortes de história para todas as matrizes argumentativas do seu texto. É incrível, é fantástico, funciona bem, mas não abusa, né? Então, diversifica. Usou história ali no parágrafo, no próximo a gente puxa uma sociologia, uma filosofia, uma legislação, uma literatura, outra matriz, que inclusive você encontra espalhado aí nesse canal para você sustentar os seus parágrafos, ok? Então, vamos ver algumas matrizes. Para esse vídeo de hoje, para não pesar a sua formação aí, nós vamos experimentar 5 recortes. 2 da história do Brasil e 3 da história geral. Se você gostar, se for útil para o seu texto, você me conta que eu faço uma parte 2 com mais 5 para ver qual deles você gosta mais e ajusta melhor para os seus textos. Combinado? Bom, primeira base da formação histórica brasileira, que eu considero assim 100% funcional, cabe em todos os textos, não existe, não tem nenhum texto que vai ficar de fora, cabe para todos, vai funcionar sempre. Processo de redemocratização do país em 1985 e a subsequente promulgação da Constituição Federal em 88. Esse marco histórico é uma formação de argumento para o seu texto incrível, porque basicamente tudo que nós hoje entendemos como princípio de cidadania, como defesa de equidade, como construção de direitos sociais e a articulação do país como você conhece em termos políticos, econômicos e sociais, acontecem a partir da redemocratização e a partir da Constituição Federal. Então, encaixa em tudo, principalmente para você fazer o contraponto dentro do seu texto entre um período histórico que marca a emergência dos princípios cidadãos, a base da democracia brasileira,
e nós ainda não termos conseguido consolidar isso dentro do nosso cenário, diante do problema fulano de tal que você está expondo dentro do seu texto. Essa contradição sempre funciona para você articular os seus argumentos, de dizer que nós estamos batalhando por essa consolidação desde 85, mas nós ainda não conseguimos firmá-la no cenário brasileiro. Porque, inclusive, é pouco tempo, não é? Nós ainda não conseguimos, na verdade, entender como operacionalizar essa estrutura cidadã, democrática, republicana com tanta eficiência quanto se queria aí em 85 e depois pela Constituição de 88. Falando em Constituição, eu fiz um vídeo completo sobre legislações que são práticas para se ajustar em qualquer texto, inclusive a Constituição Federal. Se você tiver interesse em dar uma olhada nisso, também são argumentos imbatíveis para você ajustar em praticamente todas as redações, certo? Então, redemocratização do país é o argumento que vai salvar o seu texto e vai se encaixar em praticamente tudo. Preciso dar detalhes de como a redemocratização aconteceu? Depende do tema que você estiver discutindo, são os detalhes que você pode mencionar. A redemocratização envolveu muitos vieses da formação social brasileira, como a ascensão dos ativismos, e dos movimentos sociais, inclusive com a força das diretas já, que você já deve ter visto aí dentro das suas aulas de história, envolveu um momento de representatividade muito grande, principalmente na Assembleia Nacional Constituinte, que foi elaborar o texto da Constituição Federal. Então, há muitos desdobramentos e vieses, mas não necessariamente precisam aparecer no seu texto. O recorte histórico já é suficiente, certo? E o segundo momento histórico brasileiro, que fica incrível para praticamente todas as redações que você for escrever, é a dobradinha Getúlio Vargas e JK na formação política brasileira. O momento dos dois na composição do que nós conhecemos de sociedade hoje é incrível e extremamente dinâmico para a maioria das redações. Eu estou colocando os dois juntos porque existe um certo alinhamento em relação ao que eles produziram para o cenário social, político e econômico brasileiro. Getúlio Vargas, junto a JK, foram, na verdade, os primeiros líderes brasileiros a se preocupar um pouco mais com as demandas sociais, a entender que a formação de um país depende do seu povo e a incluir o povo dentro das suas plataformas políticas, dentro dos seus interesses de formação social. Porque sim, nós viemos de uma tradição oligárquica, antes da oligarquia, de uma estrutura monárquica, e nunca houve lá muita percepção sobre os interesses do povo, embora esse povo tenha se manifestado inúmeras vezes em relação aos seus interesses. Se você for pensar, por exemplo, a quantidade absurda de revoltas e movimentações sociais que aconteceu no período regencial, Aquilo foi uma prova de que as demandas sociais brasileiras eram muitas, mas nunca houve preocupação política em como lidar com isso. E Getúlio, junto com JK, foram a marca desse movimento. Além da marca desse movimento, nós temos a entrada do processo de industrialização e de urbanização do país, que sim, vantajosa, nos trouxe para esse cenário urbano e cada vez mais desenvolvido, em termos, Desenvolvido em partes. Mas enfim, crescendo, às vezes de forma anômala, às vezes de forma adequada, mas com sérias contradições, principalmente porque o modelo de desenvolvimento industrial e urbano trazidos aqui por Getúlio Vargas ou por JK foram bastante amadores e extremamente desesperados. O processo atrasou muito, nós ficamos muito para trás no desenvolvimento urbano e industrial que o mundo trazia e nós éramos ainda agrários, tivemos uma dificuldade imensa de acompanhar o ritmo de evolução econômica e política do resto do mundo. Como compensaram isso? Com pressa,
pouco planejamento e uma preocupação muito maior em criar uma aparência de modernidade, de desenvolvimento, do que o desenvolvimento propriamente dito. Então, são as contradições que acabam trazendo os problemas que nós temos hoje com moradia, com mobilidade urbana, com segurança pública, com gestão sanitária, com os inúmeros eixos temáticos que a gente tem trabalhado nos últimos tempos. Ou seja, nós somos hoje herdeiros de um modelo urbanístico e desenvolvimentista amador, incompleto, feito às pressas, mais preocupado em vender a imagem de um Brasil desenvolvido, construir um cartão postal, em vez de dedicar-se de fato ao que o país precisava em termos de planejamento. Então, nós estamos crescendo feito uma colônia de bactérias, consumindo todos os recursos que estão em cima da placa, sem nos preocuparmos se vai haver realmente possibilidade de avançarmos com segurança ou não, porque afinal de contas o espaço urbano e industrial não foi planejado no longo prazo, foi feito às pressas e desde então nós temos replicado os modelos, desde 30. Ninguém conseguiu alterar a forma de funcionamento da máquina. Ela tem se desenvolvido como um câncer, né? Com células anômalas, com replicação descontrolada e ninguém conseguiu ainda curar esse processo. Ou trazer, quem sabe, uma fita de RNA mais saudável para fazer com que o desenvolvimento desse organismo seja normal. Nós não conhecemos normalidade. O espaço urbano não é normal, né? Vamos dar uma olhadinha aí em Marilena Chauí, quando ela diz que a gente vive um inferno urbano, né? Sabemos. Inclusive, falei da Marilena, eu acho, num vídeo sobre teóricos brasileiros. Útil você dar uma olhadinha. Então, esse câncer que nós conhecemos dentro do espaço urbano tem origem aí com JK, tem origem com Getúlio Vargas, com a dificuldade de trazer um desenvolvimento de fato real, né? A gente fica só mesmo nesse cartão postal. Como não dá para morar dentro do cartão postal, né, a gente enfrenta os desafios de sobreviver nesses espaços. Então, esses dois recortes brasileiros para a gente começar a discussão, certo? Vamos a uns recortezinhos de história geral? Primeiro deles, infalível para todas as redações: revoluções industriais. De 9 a cada 10 aulas que eu faço, tem uma revolução industrial pipocando. Sempre dá para usar. E claro, o Brasil está inserido em todas elas. Em algumas de forma mais tardia, em outras de forma simultânea, mas em todas elas. Nós passamos por 4 revoluções industriais já. Vamos conferir quais foram. Primeira Revolução Industrial, que você estudou aí nos livros de história, no século XVIII, a mecanização das fábricas têxteis, aquele processo todo que você já conhece. Responsável pelo quê? Pela gênese do processo de urbanização, de industrialização e a revisão da estrutura do trabalho. É nesse momento que o trabalho manufaturado que se conhecia até então torna-se obsoleto. E nós entramos num novo ritmo de trabalho, ou no que Max Weber chama de ética do trabalho, ou Durkheim passa a chamar de solidariedade orgânica. Ou seja, as nossas relações sociais começam a ser pautadas pelo capital e pela demanda por trabalho. Então, tema esbarra em trabalho, em urbanização, industrialização, primeira revolução, né? E claro, é na primeira que nós começamos a sentir também os primeiros impactos ambientais. Afinal de contas, a situação sanitária das cidades era péssima e nenhum princípio de sustentabilidade foi obedecido. Até agora, né? A gente não sabe obedecer a isso, então não desenvolvemos bem nesse aspecto. A segunda, também conhecida, acredito que você saiba, marcada principalmente pelo uso do petróleo como combustível ou como matriz para combustível e da eletricidade. O que essa segunda provoca é semelhante ao que a primeira faz, mas com um impulso muito maior. E se o impulso é maior, as consequências são mais brutais. Então, você pode citar sempre a primeira e a segunda juntas, quando elas tiverem a ver com essas bases que eu comentei, de urbanizar, industrializar, gerar impacto ambiental, descontrole sanitário, estrutura de trabalho e tal, né? Terceira,
Ah, e detalhe, nós não vivemos essas duas primeiras no mesmo tempo que o resto do mundo. Enquanto a primeira no século XVIII e a segunda no século XIX, nós começamos a ver revoluções industriais na segunda metade do século XX. É o atraso que eu falei lá do JK e do Vargas, ou seja, eles quiseram acompanhar o que o mundo estava fazendo. E a gente estava, muito tempo atrasado. A gente pegou o bonde andando, né? A terceira importantíssima, ela é chamada de Revolução Técnico-Científico-Informacional, por volta ali do final do século XX já, os anos 90, também chamados de década do cérebro, marcam um desenvolvimento científico e tecnológico absurdo. O sistema de comunicação avança, né? O acesso à ciência avança, quase todos os temas de saúde que eu menciono, eu cito a terceira, por causa do desenvolvimento da ciência médica, né, uma explosão de desenvolvimento da ciência médica, então impacta diretamente na nossa estrutura de comportamento, na nossa estrutura de comunicação e na simultaneidade das informações, né? Afinal de contas, os primeiros anos da internet, junto com o telefone, revolucionam o mundo. Talvez você aí, que tenha de 30 para cima, saiba do que eu estou dizendo, né? E a quarta é essa que caiu na nossa cabeça, de todos nós, né, que estamos vivos hoje. É a que é marcada pelo desenvolvimento, da popularização, na verdade, não desenvolvimento da internet, e do desenvolvimento e popularização da nanotecnologia, da engenharia genética, da inteligência artificial. É dentro dessa jogada da quarta revolução industrial que a nossa vida muda para sempre pela influência do espaço virtual, das redes sociais, das relações pautadas pela conectividade, né, da cybercultura, como diz o Pierre Levy, dessas grandes mudanças influenciadas pelo meio digital, que vão desde a forma como nós administramos as nossas relações amorosas, até a forma como a gente entende política, polariza opiniões ou defende ideologias, né? Já que os nossos caríssimos presidentes aí nos Estados Unidos, no Brasil, fazem política pelo Twitter. Você sabe bem disso, não? Então, mudou drasticamente todas as nossas relações. E aí pense, existe algum tema que fica de fora disso? Todos os temas que você já discutiu até hoje têm gênese, ou a problematização tem gênese numa dessas revoluções industriais. Seja no processo do trabalho, da formação urbana, da formação industrial, ou do impacto ambiental, ou das relações científicas, do desenvolvimento tecnológico, do avanço do virtual, ou das inteligências artificiais. Sempre tem conexão. Então, Revolução Industrial é aquele tipo de repertório para você guardar num potinho e levar para sempre para sua vida, porque você vai conseguir pôr em tudo que você for pensar, escrever e elaborar na vida. Sim, dá para encaixar em tudo, certo? Bom, segundo recorte histórico da matriz, vamos dizer, né, de história geral, eu acredito que seja a Revolução Francesa. Revolução Francesa, um pouquinho mais antiga, 1789, é extremamente prática para boa parte dos textos também. Revolução Francesa é o início da Idade Contemporânea e traz uma série de influências. Eu acredito que a maior delas seja a ascensão da classe burguesa, que muda muita coisa na nossa forma de enxergar o mundo, com conceitos como de privacidade de infância, que até então nem se discutia. Sim, ninguém discutia conceito de infância ou necessidade de proteger a criança. Isso é uma invenção da classe burguesa, assim como essa ideia de viver a vida a portas fechadas, que parece que a gente não está gostando mais, né? Porque vocês publicam aí até o momento da privada na rede social. Mas a classe burguesa inventou essa história de viver a portas fechadas. E da mesma forma que dentro desse processo revolucionário, né, nós vemos uma ascensão da defesa sobre cidadania, igualdade, liberdade, voto, divisão de poderes, combate à corrupção, todos esses processos políticos que hoje são pauta das nossas discussões. Então, basicamente, a política como nós conhecemos hoje
desde política entendida como governo, quanto política entendida como relações sociais na cidade, começam aí na Revolução Francesa. São as maiores influências que nós conhecemos. E, curiosamente, para você construir no seu argumento, a Revolução Francesa provou que a estrutura política, tal como foi construída, ia fracassar. Até porque fracassou, né, meu senhor? A Revolução Francesa não vingou. Na verdade, ali acabou em golpe. Golpe? Sabe golpe? Conhece golpe? Então, golpe. Estamos, né? Então, sim. Então, né? Mesmo caminho. Sabe ali, polarização política, esquerda-direita, jacobinos e girondinos, sabe? Então, matavam-se uns aos outros. Mesma coisa. Os fundamentalismos, os mesmos, as contradições nas relações de poder, a dificuldade de estabelecer o direito a voto consciente, esclarecido, mesma matriz que nós vemos hoje. Então a Revolução Francesa é uma prova forte de que os modelos políticos já estavam condenados no nascimento e nós estamos insistindo nas ideias dos iluministas para a formação da nossa história e, adivinha, tá vingando não. Nem os princípios de direitos humanos, lá da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, não tá vingando, meu senhor, porque nós nos inspiramos nesses princípios para elaborar, inclusive, a nossa Constituição e, adivinha, tá rolando não. Então, é uma prova forte de que nós talvez tenhamos nos inspirado nos modelos errados. Ou talvez nós precisemos repensar o que nós entendemos sobre política, sobre história e sobre organização de sociedade, né? Antes de ir para o último, peço que você deixe aí o likezinho nesse vídeo, se inscreva nesse canalzinho humilde e deixe aí seus comentários a respeito do que você quer ver, se você quer uma segunda parte com mais recortes históricos, robustos, para você pôr no seu texto. Robusto é uma palavra que as pessoas usam também. Eu acho que hoje eu estou meio século XIX. Dê dicas a respeito do que você precisa que eu faça, que eu estou aqui a seu dispor. Tá bom? Bom, para além da Dona Revolução Francesa, nós podemos trazer aqui Dona Guerra Fria como uma das matrizes argumentativas mais potentes também para dentro do texto. Qual é o marco da Guerra Fria? Eu acho que eu nem preciso falar que ela é marcada por polarização, e eu nem preciso dizer que a nossa vida hoje é polarização, matriz de ódio, de combate e de muito sofrimento, né? Nem preciso dizer isso. Mas eu creio que a Guerra Fria seja um marco de relativização. Ou seja, é o momento em que o mundo começa a questionar os seus princípios. Muitos deles que já foram derrubados e destroçados com as duas grandes guerras. Afinal de contas, é difícil você manter uma estrutura de valor, de instituição, de formação de sociedade depois que bombardearam sua cidade, destruíram a possibilidade de sobrevivência da sua família e acabaram com os seus sonhos. Que valor sobrevive, não? Então, de fato, muitos dos valores já estavam para lá de abalados, né, quando as duas grandes guerras foram finalizadas. Mas a Guerra Fria foi um momento forte de repensar a história, de revisar princípios, de surgimento dos movimentos de contracultura, o fortalecimento dos movimentos feministas, dos movimentos ambientalistas, dos movimentos antirracismo, de quase tudo que nós conhecemos hoje como ativismo social. Isso aqui é pauta mais forte nas redações do que esse ativismo social, começa ali naqueles embates da Guerra Fria. Então nós entendemos que a Guerra Fria, enquanto momento histórico, foi um potentíssimo marco, ou um dos momentos mais relevantes até agora, para ponderar princípios. Eu costumo dizer, inclusive, sobre a força simbólica do Muro de Berlim. O Muro de Berlim representa boa parte do que nós consideramos certo. E nós sabemos que caiu tijolo a tijolo, não é? Ou seja, nada do que era considerado certo ficou no lugar. Então todas as certezas sobre o mundo foram abaladas junto com a queda dos tijolos que compuseram um muro ou uma fronteira de formação bipolar. Nada durou, né? Tudo se dissolveu. E nós parece que estamos ainda revisitando esses conceitos, questionando valores, desconstruindo princípios, assim como desconstruíram o muro. Nós estamos em processo de
questionamento, de problematização, de desconstrução. Assim como foi a Guerra Fria. Nós começamos isso com a Guerra Fria, né, ali em meados dos anos 80, 90, a situação ganhou mais relevo até a queda do muro. E nós estamos nessa até hoje, questionando, revisando, reconsiderando o nosso espaço no mundo, o espaço que nós podemos ou não ocupar, que princípios usar ou não para nos entendermos enquanto indivíduo, enquanto sociedade, enquanto formação econômica. Estamos testando formar blocos econômicos, desmanchá-los depois, né? Brexit está aí para provar isso. Nós estamos repensando a forma como nós escalonamos pessoas na formação de classes sociais. Estamos pensando a organização das cidades, distribuição de direitos, de renda. Tudo está sendo repensado. A única certeza que nós temos pós-Guerra Fria é que não existem certezas sobre absolutamente nada. A Guerra Fria abre o que o senhor Zygmunt Bauman chama de modernidade líquida. Sim, Zygmunt Bauman cita a Guerra Fria como princípio da formação da liquidez dos tempos ultramodernos. Então, é argumento fino, riquíssimo, para você ajustar em todos os textos. Combinado? Então, estou aqui esperando sua sugestão sobre outros eixos, outras bases para enriquecer essas redações. Fechado? Então, até breve.